Poemas, prosas, contos, poesias. Diferentes estilos literários que, graças à sensibilidade artística do autor, expressam emoções, sentimentos, conceitos abstratos, histórias de personagens, episódios, cada gênero com a sua identidade. E para conhecer melhor os elementos de cada um, o programa Iluminuras de hoje recebe 2 escritores, autores de obras sobre poemas, contos e poesias, Francisco Alves e Tati Munuera. Ela, autora do livro Poemas, Poesias e Amores. Ele, autor de Fotografias Desmemoriadas de Mim, de Ti, de Outrem. O programa Iluminuras já está no ar. O primeiro bloco começa com o professor e escritor Francisco Alves. O Francisco, que é formado em Literatura e Letras pela Universidade Federal de Roraima e tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Brasília, a UNB. Francisco é autor de 5 livros, né, Francisco? Sim. Em primeiro lugar, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço estar aqui para poder falar de literatura, fazer essa partilha, né? Porque a arte, ela nos constrói. Então é uma alegria estar aqui para dialogar sobre isso. Que maravilha! Você é professor, vai ensinar um pouco para a gente aqui. Antes de tudo, quais as diferenças entre prosa, poesias, arte também que está muito envolvida nisso, contos? A gente pode classificar? Existe uma diferença entre cada gênero literário? Bom, os gêneros literários, eles possuem características muito específicas, né? O romance, por exemplo, é considerado o gênero de fôlego maior, porque ele quer dar conta do mundo burguês. O romance quer fazer uma leitura do mundo, ele quer ler desde as questões subjetivas, as materialidades da vida, e aí o conto já é aquele gênero que o conto é visto como gênero econômico, né? Se a gente lembrar, por exemplo, do livro da Nadia Gottlieb, Teoria do Conto. Então, é o gênero econômico, é aquele momento, é aquele instante, é aquela fotografia do instante, não é? E a poesia é esse estado de ser, né? É muito interessante pensar nessa ideia da conceituação dos gêneros literários, que a poesia enquanto um estado de alma, um estado de ser, e como você representa esse estado a partir da sua perspectiva estética, né? A partir da escrita, dessa escritura. Na prosa, ela também não pode ser vista sozinha, porque na prosa tem poesia. Com certeza, né? Essa coisa de pensar os gêneros literários como gêneros com limites muito específicos, olha, isso já foi abaixo há muito tempo. Os gêneros se cruzam, né? Se cruzam. Você é autor aqui de uma obra que você está ali num território novo, prosa, Sim. Né? Autor de Fotografias Desmemoriadas de Mim, de Ti, de Outrem. Como é que foi essa experiência nesse território novo? Você é autor de vários livros, né, poemas, agora na prosa. Olha, está sendo bem diferente porque eu comecei com poesia, né? Eu fui seminarista, então eu escrevia muito no seminário, lendo Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, né, esses filósofos. E aí, eu publiquei 4 livros de poesia em Roraima. Só que eu já tinha essas escritas, né, esses registros literários, essas fotografias, né, ou aquilo que eu chamo dessas reentrâncias do ser, né, que eu acho que o escritor é aquele que está sempre buscando o entrelugar. Nós vivemos no entrelugar, no sentido bem que o Albert Camus coloca, né, lá no Estrangeiro. Então esse livro ele surgiu dessas demandas de vida, né, eu quero me comunicar com o mundo agora de forma prosaica, né, eu vou me colocar como um flaneur, aquele que percorre a vida, que observa, e aí vai fazer esse registro em prosa. Mas a poesia está aí, né? A minha marca enquanto poeta, porque a poesia é o meu chão. O chão primeiro. Eu até brinco, eu não quero mais escrever poesia, quero escrever só prosa agora, porque eu estou pensando já no meu primeiro romance, né? Algumas linhas aí e tal. Mas não tem jeito, eu leio poesia todos os dias. Eu escrevo poesia, é o meu chão primeiro, aquilo que me corporifica enquanto sujeito nesse mundo de tantas materialidades, né? É aquilo que me traz um pouco para a reflexão e para a identificação, né? Nesse jogo de alteridade. Eu sou Francisco, porque eu estou frente a Rafaela, que é uma outra pessoa com características específicas, e a poesia ela nos une nesse sentido. A gente faz uma pausa rapidinho agora, Francisco, para conferir o quadro Minuto Literário, com o professor de literatura Roberto Medina. Poesia e conto. Obviamente que o que está em cena é o próprio artifício de escrever, de transformar em beleza esta forma de plasmar a realidade humana. Uma
vai atingir a todos nós por conta da sonoridade, por conta do ritmo, por conta das imagens que evocam e que se fazem presente em nossas mentes, bem como a forma que o escritor pensa para concretizar este mundo em palavras. No entanto, por sua vez, o conto, ele já tem este outro processo, que é o processo narrativo. Uma história que se conta de forma condensada. Nós sabemos quando é um conto. Difícil é tentar estabelecer um padrão. Claro que temos um número reduzido de personagens, nós teremos também uma história que avança e um grande exemplo, tanto seja para o conto, para o romance, para uma novela, é uma história que avança. E um exemplo muito simples é um dito popular: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Nós temos uma transformação, temos um tempo, temos uma ação, nós temos personagens, nós temos um espaço. O conto sempre nos atinge praticamente em uma só leitura. E a própria poesia pode invadir tranquilamente esta forma narrativa. Obrigada, Medina. Vamos voltar ao nosso papo agora, Francisco. Vamos falar do livro, do último livro lançado. Fotografias Desmemoriadas de Mim, de Ti e de Outrem. Esse título aqui não foi por acaso não, né, Francisco? Não foi, nunca é por acaso. Nada é por acaso. Ainda mais em literatura, que a maquinaria do texto literário é uma lindeza, né? Porque o autor vai pensando coisas e aí, quando o livro é lançado, já não é mais o autor, porque o público vira coautor do livro, todo leitor é coautor de um livro. Então eu pensei esse título mesmo para devassar aspectos, né, dessa vivência enquanto ser humano que as pessoas tendem a querer esconder, né? Tem contos, há uma questão erótica aí que percorre o meu livro, né, todo, né, uma questão de conflitos familiares, há uma questão de vida mesmo em sua totalidade, né, a vida ampla. Então o título não é por acaso, é para fotografar essas situações, esses momentos que às vezes o ser humano quer negar, mas é a tarefa do escritor jogar a baila da sociedade, desnudar isso, desnudar, né? Perfeita a sua palavra, desnudar esses conflitos, né? Porque nós somos dionisíacos por natureza, nós adoramos o trágico. Falando em desnudar, né? Você conseguiu desnudar toda o que ficava muito velado durante a sua infância, dessa família muito católica, né? Você foi coroinha, sim, inclusive, né? Foi, muito tempo. Né? Eu gosto de lembrar desse momento, de fazer essa narrativa autobiográfica. Eu acho esse um termo muito interessante, né? Porque você se volta para se observar e fazer uma leitura do seu percurso. Eu quis ser padre, né? Eu queria muito ser padre, para trabalhar nas aldeias indígenas em Roraima. E aí fui coroinha, fui catequista, fui coordenador de pastoral da juventude, coordenador de grupo de jovens, então tive um percurso dentro da igreja, uma formação muito pesada nesse sentido. Só que eu comecei a observar certas coisas na igreja que me incomodavam. Eu comecei a fazer essas avaliações de vida e tá tudo aí, né? Por isso que alguns colegas que já leram o livro dizem que é um livro pesado, não é um livro fácil, né? Porque você expor temas que geralmente são silenciados pela sociedade, né, incomoda. Mas eu acho que a tarefa do escritor é dar luz a isso, para que se tenha uma reflexão e o incômodo. Então, muito da minha vida... E aí as pessoas tendem a dizer, esse livro é autobiográfico? Toda literatura é biográfica, porque o autor ele se desnuda, ele se desmancha ali. Então, um ponto ou outro da narrativa, essas coisas vão se cruzar. Então, eu fui seminarista, tem imagem de personagens aí com uma coisa religiosa, né, que é forte, que se referencia a mim. A minha mãe está aí como uma figura que eu imanto, né? O feminino está imantado aí na minha obra, né? A mulher está imantada aí. A minha figura paterna está muito presente aí. Eu tive um pai, meu pai é garimpeiro, meu pai hoje está num garimpo na Guiana Inglesa. Eu não sei que garimpo é esse, mas eu acho isso um pouco também deslumbrante, pensando literariamente. Eu digo que meu pai é um personagem, né? E o meu pai está aí. Também. Está aí essa figura paterna, né? De um medo, um terror, uma distância, né? Porque também você tem que entender a narrativa do seu pai, que foi uma narrativa de distanciamento também. Por isso que é pesado? Porque o trágico está aí, né? É sempre esse conflito no ser humano, né? Somos apolíneos ou dionisíacos? Acho que nós somos as duas coisas. Dionisíacos porque somos trágicos também. A poesia,
Ela contribuiu para a sua formação como leitor literário, Francisco? Ah, com certeza, né? Os clássicos, nossa, Gregório de Matos, né? Gonçalves Dias, Castro Alves. Eu sempre, quando eu dou entrevista, eu gosto de falar da minha professora do ensino médio, Andréia Martins. A minha professora do ensino médio, Andréia Martins, professora do ensino fundamental, a professora Terezinha, a professora Kátia no ensino superior, no curso de letras. Como é que você lembra do nome dessas professoras? É porque realmente te marcou muito, Sim, né? Nossa, a primeira vez que a professora Andréia usou um texto do Djavan para dar aula de literatura, né, com aquela música Oceano, aquilo me marcou profundamente, eu não esqueço nunca. Então, sempre quando eu falo de literatura, de formação de leitor literário, eu me referencio a essas mulheres, as minhas professoras, já que professor é um profissional tão desvalorizado no nosso país, mas eu devo muito a minha formação literária aos meus professores, que falavam com apaixonamento, né? Os meus alunos dizem isso, que eu falo de literatura com muita paixão, porque eu acho que tem que ser apaixonado a coisa. E você acha que consegue traduzir bem isso para os seus alunos e acabar tornando os alunos amantes da literatura? Você consegue passar esse apaixonamento também para eles? Olha, eu faço um esforço, viu? Me visto quando eu estou dando aula de barroco, me visto de padre, vou para aula, faço performance, ou então, estamos estudando ultrarromantismo, na Álvares de Azevedo. Vamos tomar vinho e falar os poemas Noite na Taverna, Lira dos 20 anos. Tem que ter essas... Isso atrai, né? Isso atrai. Não dá para dar aula de literatura você sentado, em si mesmado e distante do aluno. E eu sou um professor que eu gosto de estar perto, olhando, né, caminhando na sala. Né? Eu tenho uma formação muito voltada para Paulo Freire, né, que aqui no nosso país é desvalorizado, mas é muito amado em outros países da América Latina. Então, Paulo Freire é palavra mundo, é aproximação, é dar sentido ao texto. Então é isso que eu faço. E eu trabalho num curso que é um curso de marginalizados, que é a educação do campo. E justamente por essa tua formação, essa criação lá em Roraima? Sim, a vida ela vai se compondo de percursos, né? Então, todo o meu percurso religioso, eu sou muito grato, a minha formação, enfim, de pastoral da juventude, e eu levo isso para a minha vida, enquanto um sujeito que pode transformar. Eu acredito nisso. Eu começo a minha aula falando poesia, eu coloco música para tocar, às vezes eu levo incenso à minha sala de aula, porque eu gosto de ritualizar a coisa e marcar a vida das pessoas. A arte caminha muito bem com a literatura, né? Literatura é arte, é vida, né? É amor, é paixão, tudo isso que tem no teu livro, Sim, né? Tá tudo aí. A literatura enquanto um espaço de arte, né? Enquanto propulsão de pensamento, de sentimento a partir do texto literário. Porque eu digo para os meus alunos, você é literatura, Rafa, você inspira narrativa. Quando eu olho para você, eu estou fazendo uma leitura de vida. Quem é essa mulher? Você começa a perceber as plasticidades, né, de todo o ambiente. Então, tudo é literatura. A gente consegue ver literatura em tudo. Você é autor de outros 4 livros, né? Poemas. Fala um pouquinho sobre esses outros trabalhos. Meu primeiro livro foi lançado em 2008 e chama-se Poemas à Meia Carne, uma reunião de 150 poesias que a minha professora, né, do ensino superior, a Kátia Wankler, me ajudou a fazer uma separação, uma organização. E aí eu publiquei em 2008, depois publiquei Ruídos Noturnos ou Pequenas Putarias Literárias, em 2013, porque eu tinha recebido uma crítica dos colegas afirmando que meu livro tinha formas muito clássicas, tinha sonetos, ou as construções dos poemas eram construções herméticas e já ultrapassadas. E aí você foi para algo radical. Aí eu falei, eu vou radicalizar agora. E aí, quando a gente quer incomodar, né, que o calcanhar de Aquiles do homem é as questões eróticas, Freud está aí e já nos postulou isso muito bem. Publiquei esse livro em 2013 e depois, em 2017, eu publiquei 2 livros. Poemas Urbanoides, que é uma homenagem à cidade onde moro, Boa Vista, Roraima, que é aquela capital estranha, que todo mundo se conhece, que é a capital pequena. Eu ficava, meu Deus, eu quero ser um desconhecido aqui, eu não quero ser... Essas redes de contato são muito ínfimas, né? E publiquei Poemas do Esquecimento Vivo também, que é um livro de memórias da infância, né, memórias de família, assim, algumas coisas, né? É sempre muito da memória. E essas suas experiências estão sempre presentes, né? A sua experiência de vida, né? Sim, não dá para se dissociar, né? Eu não posso agora, estou me corporificando, sou o autor Francisco, e tudo que eu escrevo não é essa coisa darwiniana, enfim, tá junto, né? Tá ali, é híbrido, né? O processo de escritura e vida são coisas híbridas. E aí, para citar a ideia dos rastros, né? Os rastros estão presentes aí na minha literatura do que é.
Ok, maravilha. Então, Francisco, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima, viu? Eu que agradeço a oportunidade. É bom estar aqui para falar do meu trabalho enquanto escritor. Nós que somos do Norte, está aqui em Brasília, que é essa multiplicidade de gêneros, de coisas, né? Então, é muito bonito estar aqui vivendo esse momento, nesse programa. É um momento bonito. Agradeço. E foi muito bonito para a gente também ter a sua participação aqui conosco, viu? Obrigado. Eu que agradeço. E a gente vai para um rápido intervalo agora. No próximo bloco, a conversa é com a bacharel em Direito e escritora Tati Munuera. Até já! Poemas, prosas e poesias estão na edição de hoje do Iluminuras. O programa desvenda os aspectos desses estilos literários e abre espaço agora no segundo bloco para a escritora e bacharel em Direito, Tati Munuera. Tati, obrigada pela participação aqui conosco em primeiro lugar. A Tati veio de São Paulo para participar com a gente aqui. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Você é autora do livro Poemas, Poesias e Amores. Me conta como é que foi o processo de criação dessa obra, Tati. Desde muito nova eu escrevo, né? Tenho enfim, esse hábito de escrever poesias, e isso já de uns 15 anos para cá. E de 2 anos para cá, acredito que em virtude de algum amadurecimento pessoal, enfim, eu resolvi que queria transformar isso efetivamente num projeto e fazer o lançamento de um livro, com uma reunião aí de um número expressivo, né, de textos que eu tinha. E, enfim, aí eu fiz uma seleção e quando eu percebi que tinha aí um todo orgânico possível de publicar, foi quando surgiu Poemas, Poesias e Amores, e uma forma de me desnudar mesmo, de mostrar um pouquinho de mim. Agora, você sempre teve esse encontro com a escrita, né? Desde nova. E poemas e poesias, né? Você sempre teve esses dois estilos, são os seus preferidos, ou você transita por outras áreas? Olha, eu, de forma geral, ler é... Tudo. Exatamente, é uma paixão, né? Mas a poesia sempre eu tive um olhar especial para a poesia, porque eu acho que ela consegue dizer muito em pouco, né? São textos que são compactos, mas que têm uma carga de conteúdo simbólico muito grande. Então sempre me atraiu mais a poesia e os poemas, enfim. Agora, o que você consegue dizer muito e em poucas linhas nesse livro? São inspirações que eu tirei da vida mesmo, acontecimentos que de alguma maneira me tocavam e que eu transformava isso em textos, né, poéticos. Questões do cotidiano, coisas que me afetavam, até mesmo leituras de livros, quando eu concluía um livro e extraía ali algum significado, alguma coisa que eu achava que devia colocar no papel, eu acabava transformando num poema, né? E a vida é muito dinâmica, né? Você me contou que você fez uma viagem muito especial no ano passado, inclusive foi muito importante também essa experiência para o livro, né, Tati? Como é que foi? Sim, eu fiz o Caminho de Santiago, né, que é uma peregrinação na Espanha, são 800 quilômetros de caminhada, e nesse trajeto eu tirei muitas fotografias, enfim, vi muitas paisagens, e eu quis trazer isso para o Poemas, Poesias e Amores, até como uma forma de ilustrar alguns textos, né, que eu tinha. Então, por exemplo, uma das fotos que estão estilizadas no livro é de um castanheiro de 800 anos, enfim. E eu tinha uma poesia que falava sobre raízes. Então, eu achei que casava bastante e quis trazer isso para o livro. Agora, de que forma você acha que é importante unir fotografia e poemas? Essa ilustração te inspira e pode inspirar o leitor também, Tati? Sim, na verdade, assim, a poesia, quando a gente pensa na poesia como uma forma de produção artística, de forma geral, ela engloba tudo, engloba música, engloba fotografia, né? Até o título vem daí, né? Não é só o texto que eu tenho, né? Não são só versos. A gente tem todo esse aspecto artístico e aí entrou a poesia.
poesia, né? E eu acho que à medida que ilustra, você consegue de alguma maneira também extrair coisas dessa foto, né? O leitor, quando vê essa imagem, associa, exatamente, né? associa o texto com a figura. E a poesia, ela tem isso, né? A depender do leitor, vai extrair alguma coisa de acordo com a sua experiência pessoal. Cada um tem uma visão, né, Sim, daquela obra. Não é um texto fechado, né, que não permite outras associações, outros pensamentos. Então, eu acho que a poesia, ela complementa. A fotografia e o texto juntos, eles trazem o que eu pretendo dizer. Ô, Tati, eu achei muito interessante no seu livro, no Poemas, Poesias e Amores, que você cita aqui, né, que todo mundo na vida precisa escrever um livro, plantar uma árvore, ter filhos, né? Sim. Agora você já fez um pouco de cada, né? E sim, dizem isso, né? Que é necessário plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. O livro foi o último. O livro foi o último e aí eu me deparei com essa dúvida, né? E agora, né? Teria concluído, né? Quando, na verdade, ele traz para mim que... Como eu digo, né? Para todo fim um recomeço. Vamos construir coisas novas, vamos continuar, né? Ambicionando e concretizando. Mas por enquanto vamos curtir o livro que acabou de ser lançado, né, Tati? Foi lançado agora no último mês de junho. Isso. Né? Me conta se teve algum poema especial que te marcou mais. É um texto muito antigo que você preferiu esperar mais um pouco a maturidade que você falou, né? Tem algo antigo que você deu uma nova roupagem no livro? Na verdade, não. Os textos, é curioso isso, né? A poesia, para mim, ela eclode, assim. De repente, sai um texto, é um fluxo de pensamento, um fluxo de consciência, e eu faço poucas modificações depois. Lógico, eu vou ver uma concordância, eu acabo alterando alguma palavra, mas é um texto que parece que ele já fica ali e quando sai pronto. E a essência do que você viveu, né? Sim. E então, pouca coisa, mesmo esses textos que eu trouxe de algum tempo atrás, não tiveram muitas modificações, né? Tem, de fato, muitos textos que são inspirados na minha filha, sim, e esses têm, lógico, um significado muito especial para mim, e são os textos que eu acho que mais me agradam. O título traz amores. Tem só amores ou tem experiências mal sucedidas também ao longo da vida? Tem de tudo, mas eu digo amores no sentido de, acho que, do sentimento complexo. Da vida, não necessariamente de um parceiro, de um namorado ou marido que você é casada, né? Exatamente. Então tem esse olhar até de positividade da vida, né? Amores. Sim, de olhar a vida com otimismo, com afetividade. Agora, Tati, você é servidora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, tem uma dedicação aí, o trabalho é muito árduo, né? E você conseguiu se dedicar ao livro também, né? E ao longo desses anos, ter esse momento da literatura, do trabalho, como é que você consegue se dividir? O dia precisaria ter mais horas. Mas tudo é uma questão de prioridade, né? Quando a gente efetivamente quer algo, você encaixa isso no teu dia, na tua rotina. E a literatura é isso, é o meu hobby, é aquilo que eu faço nos momentos em que eu posso desfrutar de um tempo livre, de um ócio, enfim. Então, quando eu tenho um tempinho, é aí que eu me volto, tanto para a leitura, né, que eu acho que a base de qualquer escritor são as leituras, o que ele leu, o que ele construiu, e a escrita. Seriam nesses momentos aí, nessas brechas do dia. Agora, além de processos, né? O que você lê, Tati, no dia a dia? E além de poemas e poesias também. Você falou que você transita entre vários autores. Você tem alguns preferidos? Olha, na poesia, meu preferido é Fernando Pessoa. Acho que isso é unânime, né? Ele é maravilhoso. Mas Mário Quintana, enfim, Gonçalves Dias, e prosa também, romances, Machado de Assis, os clássicos, né? Gosto muito. E estou numa fase agora curiosa que eu tenho gostado muito de textos que têm um viés jurídico, mas que não são livros jurídicos, né? Seriam relatos de casos, enfim, reais, verídicos, né?
Então, Andréa Pachá, por exemplo. Sim, eu lembrei desse livro. A Andréa tem um trabalho muito bacana nessa questão familiar, de adoção, né? Exatamente, ela traz um pouco da experiência pessoal dela, né, como juíza da família, e traz isso de forma poética, né, em textos contando ali do que se passou na audiência, mas sempre com esse olhar mais emocional. E isso tem me atraído bastante, então tenho feito leituras também nessa linha. E o teu trabalho pode influenciar de alguma forma uma obra aí nesse caminho para o futuro? Eu acho que sim, né? Porque eu trabalho num gabinete da Justiça Federal, da 5ª Vara Civil, e a gente tem também, né? Tem essa questão dos processos, enfim, e sempre atrás de cada processo tem uma vida, né? Tem um conflito, tem uma angústia, alguma coisa. Isso, para quem se sensibiliza, claro que é, sim, uma fonte de inspiração e acredito que, de repente, algo pode acontecer. Você tem esse contato com as partes ou seu trabalho é mais administrativo? Não, tenho contato com as partes. Na Vara Civil nós não temos muitas audiências, enfim. Mas quando tem, eu tenho a possibilidade, sim, de participar. E é bacana, né? Porque você vê uma vida que sai ali daquele papel e quando está lá o processo no papel, muitas vezes existe um distanciamento, né? Você não consegue perceber que tem ali alguém atrás que está angustiado com aquele conflito, que quer uma solução. Então, quando você tem a chance de encontrar com essas pessoas e ver que existe um rosto, existe uma angústia, te faz olhar o teu trabalho também de forma diferente. Agora, Tati, essa experiência tua, desse amor pela literatura, você teve alguma influência na sua infância, da sua família, ou você desenvolveu isso ao longo da tua vida, dos anos? Olha, meus pais sempre me incentivaram bastante a leitura, né? Desde muito pequena, minha mãe lia para mim e isso, de alguma maneira, eu trago, né, essa experiência. Mas também tive a sorte de ter bons professores, de estudar em colégios que primavam por isso. Então, nós tínhamos encontros literários, nós tínhamos palestras, festivais de livro, encontros com enfim, autores, né? E eu fazia parte do grupo de teatro da escola, né? Nós tínhamos um grupo de teatro amador e nós criamos uma peça, chamava Amor que Estás na Terra, com os textos dela. Então, eram declamações, mas dentro de todo um contexto, né? Então, essas coisas foram me moldando, né? E a arte e literatura sempre presente na sua vida, porque tem a questão do teatro também, né? Sim, é uma segunda paixão. Como eu disse, né? Tudo é poesia, né? O teatro é poesia também. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. 54 textos sobre assuntos variados, né? E tenho certeza que vai fazer o maior sucesso aí, recém-lançado da sua obra, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo de São Paulo participar com a gente, né? Eu agradeço a oportunidade, o convite e espero que gostem. Tá Obrigada, ótimo. Tati. Obrigada. E o programa Iluminuras de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esta ou outras edições pela internet. É só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Obrigada pela companhia e até a próxima.